Mata uma curiosidade, como é que o Pelé chegou? Qual foi o chaveco que ele jogou em você, que tu caiu no chaveco dele? Como é que o Pelé chegou? Falou de futebol, ele falou... Não, eu conheci fazendo aquela capa da Manchete, que falava assim, minha liberdade vale ouro. Então tinha 4 mulheres vestidas de dourado. Era para ser uma loira, uma morena, uma ruiva e uma negra. Então a loira eu, a morena Luísa Brunet, a ruiva era... a mãe da Ramona, esqueci o nome dela. Faz mal. E a negra que não quis fazer a foto com ele, não sei o motivo, não sei porquê. Daí botaram a Miss Brasil na época. E ele que inventou essa coisa, que ele queria todo mundo de dourado. A capa que saiu, eu estava sentado perto dele, ele estava todo o corpo virado perto de mim, com a mão em mim e tal. Então as pessoas queriam saber quem era aquela pessoa. Mas ele tinha feito várias fotos com a Luísa mais na frente, eu atrás, não sei o quê, mas aquela capa que saiu desse jeito. E logo depois ele saiu e convidou todo mundo para ir numa boate. Não sei, ali em Copacabana, acho que deve ser, sei lá, alguma boate ali. E eu falei para ele que eu era de menor, que eu tinha que ir com meu irmão, que eu morava em Bento Ribeiro, que eu não sei o quê. E aí, e que meus pais tinham que dar ok, e não sei o que lá. Eu acho que ele já achou aquilo muito estranho, porque eu era considerado símbolo sexual dos anos 80. Uhum. Tinha tido uma capa anteriormente, que era eu de costas, dizendo símbolo sexual dos anos 80. E aí ele falou... Acho que isso chamou uma atenção, sei lá, foi diferente. Mas depois disso daí, o que aconteceu? O clique mesmo, acho que aconteceu, foi na hora de ir embora, ele me deu um beijo quase na boca, assim, meio de lado, e meu coração meio que bateu forte ali. Eu falei, por que eu estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu, conhecido? Quer dizer, não podia gostar de uma pessoa assim, não era uma coisa certa na minha cabeça, entendeu? Tipo, opa, não vai para esse lado. Só que ele insistiu, eu chegar em casa, já tinha flores para minha mãe, ele mandava coisa para minha mãe, chocolate para minha mãe. Jogou certo, chamado de rei, né? Jogou certo, brother. E ele começou a conversar muito com meu pai, e aí ele ligava dizendo, olha, ele fala sempre na terceira pessoa, o Pelé precisa sair para algum lugar, não sei o que, será que posso convidar sua filha para acompanhar, já que está todo mundo achando que o Pelé está namorando ela, então... E aí a mãe falou, vai. Ele já tinha conquistado a minha mãe, já tinha conquistado meu pai. Aí eu comecei aí, as pessoas cada vez falando mais, a gente não tinha ficado junto, depois de um mês mais ou menos que a gente começou a ficar junto. E isso foi, eu acho que eu fiz a capa em outubro, em fevereiro mais ou menos que a gente começou a ficar mais próximo. E aí quando eu fiz quase fazendo 18 anos, que foi em março, que eu comecei a ficar com ele. Então eu fiquei dos meus 23 anos... dos meus 19 anos, 17 anos para os meus 23, foram 6 anos. Caramba! E eu me lembro que, e você foi apaixonada por ele, o Rabelo, ela foi apaixonada, ela quando separou, ela ficou muito triste, que eu me lembro que, nós nos encontramos e ela estava tendo até ir para o psicólogo, e, ela balançou o coração mesmo. E as pessoas falam, a Xuxa virou Xuxa quando o Pelé, não, mentira, a Xuxa já era capa de revista. Pois é, e o Pelé, já tinha quando viu a sobre Xuxa mesmo, porque o Pelé era águia, eu conheci o Pelé, Pelé era um cara, inteligentíssimo. Na realidade, essa coisa de psicólogo que você falou foi que eu fiz por 2 meses. Lembra e foi disso? por causa que meus pais se separaram e, obviamente, juntou tudo. Mas eu já estava numa relação com ele que o Pelé é uma pessoa, como todo mundo que conhece, ele sabe, ele realmente tem dupla personalidade. Ele fala na terceira pessoa. Então, essa coisa de dizer o Edson, o Dico, o Pelé. Então, eu acho que eu me apaixonei muito pelo Dico, aquele cara que era muito chegado à família, que era a minha família, e era muito divertido, era muito... Agora, quando tinha essa outra coisa, me deu uma confusão, porque às vezes ele chegava e eu via marca de batom nele, eu falava... E ele falava, essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé. E eu falava... Isso é fácil, né? 7-1, é o 7-1. E eu, com pouca idade, eu não entendia direito isso. Eu achava isso normal, entendeu? Então, eu tive que me acostumar com uma coisa, porque, afinal de contas, é o maior ídolo do mundo, entendeu? Então, foi um negócio que, para mim, não foi uma tarefa muito fácil. Dos meus 17 aos meus 23 anos... Ficou quanto tempo com ele? Ficou 6 anos. Foi uma Então, ele tinha uma pessoa jurídica, né? Então, que era o Pelé. Que aí fica difícil, né? Bem difícil. Mas tu ficou traumatizada, assim, de negócio de homem, assim, falar, puxa vida, será que todos os homens
namoros que eu vou ter vão vir com camisa com batom, essas coisas assim? Não, eu não confiava mais. Tipo, eu sempre achei que o homem... Meu pai também teve uma história de meu pai ter ficado 33 anos com a minha mãe e ter traído a minha mãe. Então eu falei, se meu pai trai, todo mundo vai trair. Os caras ficam comigo. Eu sempre achei que era assim. Tanto é que você falava muito isso. Cara, você pensa que nem homem. E eu tinha o meu pensamento. Tipo, eu meio que... eles vão me usar, então eu também usava. Eu chegava para os caras iam ficar comigo e diziam, não me liga no outro dia, não quero falar, não me manda flores, que daí eu não falo com você nunca mais. Não fala comigo, me faz o seguinte, a gente fica junto, se eu tiver a fim de ficar junto com você de novo, eu te ligo, a gente fala. E aí ele falava assim, isso é pensamento de homem. De homem, naquela época, então... Eu falava para ela, pô, isso aí... Naquela época ninguém fazia isso. Mas eu já fazia, porque eu acho que... Era uma autodefesa dei sua. uma traumatizada nisso. Tanto é que eu falava assim, eu acabava de ficar com os caras, eu falava, nossa, como eu queria ter uma catapulta na minha cama, assim, para ver, o cara sumir, ou ser sugado. Homem falava isso, então eu tinha muito essa coisa. E eu sempre achei que eu não ia nunca, eu não conseguia me ver. Tanto é que quando eu conheci o Ju, eu falava para ele, tu vai ter que me ensinar a namorar. Porque eu não sabia isso aí. Porque depois do Pelé, eu tive um relacionamento com o Beco, com a Ayrton, que também é o maior ídolo desse país. Sim. Então, sair de mão dada, namorar, não era uma coisa normal para mim. Logo depois eu me relacionei com o Lu e que na realidade eu queria realmente ser mãe. Eu não queria um casamento. Sei. Então eu não tive, então eu não tive essa coisa tipo assim de mão dada, de pipoca, de sair. Eu estou fazendo isso com o Ju agora, andando na moto, indo para, sabe? Mas também porque a tua vida não dava para namorar, bicho. A vida da Xuxa. Olha, eu conheci o Pelé, só voltando um pouquinho o Pelé. Sabe como é que eu conheci o Pelé? Eu fui na casa da Xuxa, ela tinha uma cobertura na Lagoa, tu vai lembrar isso aí. Aí meu pneu furou. Estava na garagem, meu pneu furado, aí eu subi na casa dela, aí estava o Pelé sentado, eu nunca tinha visto o Pelé. Aí eu falei, fala Pelé, fala Serginho, irmão, tá de bobeira? Vem cá me ajudar a trocar o pneu aqui. Aí ele falou, mas como assim? Meu irmão, meu pneu furou, cara, me ajuda aqui, eu não sabia trocar o pneu. Aí ele desceu, começou olha, você tem que fazer isso. Eu falei, então faz aí, bicho. Aí ele começou a rodar o bagulho. A gente andava tanto junto que a gente falava parecido. Se você pegar imagens minhas no Clube da Criança, eu falava mais gíria do que qualquer outra coisa, como o Serginho. E as minhas expressões também não eram femininas, eram bem Sérgio. Tanto é que quando eu comecei a namorar o Pelé, eu estava Cannes, sei lá, eu fui com ele para Cannes, eu acho. E a gente estava na mesa e aí eu levantei e falei, vou pro toalete. Aí ele olhou para mim assim, tava todo mundo, ele falou, você vai para onde, carinha? Ele me chamava de carinha porque eu chamava ele de cara toda hora. Aí ele fala, você vai para onde, carinha? Eu falei, vou no toalete. Aí ele queria que todo mundo ouvisse e falou, aí ele, de novo, fala para eu ouvir mais alto, você vai aonde? Aí eu falei, eu vou mijar. aí ele olhou para mim e falou assim, quem mija é o Sérgio Malandro. Mulher faz xixi. Tipo assim, ele sabia que eu tinha as expressões do Sérgio. Então, era uma situação assim, isso que eu estou te falando. Ele realmente me acompanhou o meu crescimento desde os meus 17 anos, que foi quando eu conheci. Eu conheci o Sérgio de 16 para 17 anos. Eu acho que eu nem tinha 17 anos ainda. E o tempo todo, ou seja, eu vou fazer 60 anos ano que vem e ele continua sendo esse cara que... Tu vai fazer 60? Caramba, tá mais velha que eu, uns 15 anos. Hein? É cara de pau, né, bicho? Como é que pode? Ô, Xuxa, a Xuxa, sabe com quem que eu falei ontem? Que eu falei com o Pantera, cara. O Pantera mandou um recado que ele tá na Austrália. Ele agora é diretor da Elite. É mesmo? Aí ele falou, pô, malandro, manda a Xuxa mandar um beijo pra Cléo. Cléo é a mulher dele, que é morena dos olhos azuis. E o sonho dela era ter sido Paquita, que ela ficou loura, foi fazer teste de Paquita, era o sonho dela. Aí eu falei, vou mandar o Abá. Você lembra a gente indo pra Coroa Grande, eu, Pantera, Maninho... E a gente ia pra casa da Xuxa, o Rabelo. Conta. Você nem imagina, brother. Os que eu já vivi com a Xuxa... Não, uma casa que era desse tamanho, uma casa de 2 quartos só, e quando eles iam se dormisse lá, tinha que dormir na sala. Minha mãe botava uns edredões na sala ou na varanda. O quarto do Brade, do Cirano, era aqueles beliche. Era beliche, era treliche, porra, na treliche, realidade. Era treliche. Porque a gente não tinha essa coisa. Não era um negócio, eu nunca tive assim, uau. Né? Não tinha esse negócio, mas como está falando, eu já namorava, mas eu sempre tive. E era uma coisa. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma casinha um pouquinho maior, em Coroa Grande, sabe? E ele me acompanhou tudo isso daí, entendeu? Tudo isso. Mas deixa eu mandar um beijo, então, para Cléo. Manda Cléo. Beijo, Pantera, saudade também.